Boa tarde, gente linda. Estou muito feliz em estar aqui. E, de fato, eu gostaria muito que quem pudesse vir bem para o máximo possível para frente, de preferência ocupando aqui as primeiras cadeiras. Vou até tirar essa mochila daqui, que a mochila não tem necessidade de ficar aqui em cima. Viesse para cá, porque isso aqui não vai ser necessariamente uma oficina, nem um curso, nem nada, mas será tudo isso, mas mais do que isso, uma conversa. Bom? Uma conversa com o objetivo de nos animar, de nos inspirar. E você mais perto de mim, quando você cochilar, eu sei. Aí eu faço uma pergunta: você aí que está cochilando, né? Qual a metade de 2 mais 2? Olha, essa é uma pergunta difícil, não é verdade? Difícil. Vai chegar mais gente, tem 80 pessoas inscritas, mas o intervalo foi realmente pequeno. Quem foi almoçar fora deve ter necessitado de mais tempo. Vamos orar, porque saibam que eu fico aqui nesta tarefa de segurar esse aparelho com muito temor. Temor não é medo, temor é o que eu sentia por vovó Tuinha. É quando você ama tanto uma pessoa que você tem medo de desagradá-la, porque você ama, entendeu? Você sente aí por sua avó, seu pai, não sei qual é a pessoa que você mais ama, a pessoa que você mais ama, e você diz: essa aí eu não tenho coragem de decepcionar, isso é temor. E eu chego diante de vocês com esse temor, né, de quem tem consciência de que um momento desse é importante e de que um momento desse pode ser decisivo para alguma coisa da caminhada da gente, do pastorado da gente. Então eu quero me surpreender no fim, entender que o Espírito Santo fez muito mais do que eu tinha planejado, que ele disse muito mais a você do que o que eu consegui dizer. Então vamos orar pedindo isso a Deus. Bom, vou pedir a dona Alexandra que ore aqui por nós. Amado Deus e querido Pai que estás nos céus, Senhor, nesse momento, Pai, nós te pedimos a orientação do Teu Espírito Santo para tudo que vai ser falado aqui, Senhor, que nós possamos levar como aprendizado o nosso coração e também para as nossas igrejas, Senhor, que nós possamos aplicar de forma prática para o crescimento do Teu reino aqui nessa terra. Muito obrigada por tudo. Peço que abençoe a vida do pastor José Marcos, que vai ministrar, Senhor, esse momento de aprendizado. Que o Senhor esteja com ele, que tudo que o seu servo disser, meu Deus, não saia da boca dele, Senhor, mas venha de ti. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém. Para a gente não esquecer o tema, obrigado, Alexandre. Para a gente não esquecer o tema, ele vai ficar ali: empreendedorismo e projetos sociais. Deixa eu tirar isso daqui para não ficar na frente de ninguém, para vocês pegarem todas as informações direitinho. E eu quero ver se a gente faz uma conversa, acima de tudo, que nos inspire. Óbvio que eu vou falar aqui de técnicas também e de processo, mas mais uma intenção de nos inspirar. Mas antes disso eu queria conhecer mais ou menos as cidades que estão aqui e denominações, igrejas e tal. Então Natal Batista, fora de Batista, Natal fora de Batista, Menonita, tá bom. Conhece o pastor Valdemir Bento? Meu amigão lá em Recife. Ah, rapaz. Conhece a Ana Isaura e lá de Aracaju? Amigona e o marido dela. Foi. Estive lá, pregando 2 vezes lá, foi bom demais. Mais alguém de Natal de outra denominação? Metodista, aí. Assembleia Redenção, tá bom. Metodista é wesleyana, tá certo. John Wesley é uma das pessoas que mais inspiram a minha vida. Eu sou um batista wesleyano. Eu sou um batista de tanta coisa. Assembleia de Deus, Redenção. Deus seja louvado.
Mais alguém de Natal e outra denominação? Fé cristã é denominação ou é independente? Independente. De onde aqui? Lagoa Nova. Sim. Hudson. Coitado, nasceu em Currais Novos. O sonho dele era ter nascido em Caicó. Mas... Não, tô brincando, rapaz. Currais Novos é o jardim mais bonito da região metropolitana de Caicó. É a cidade especial. Mais alguém de Natal? Manda um abraço para ele, viu? Cadê Hudson? Sei que ele estava com safadeza e não veio para o congresso, né? Aí é demais também, né? Beleza. Outras cidades. São Gonçalo do Amarante é região norte do Rio Grande do Norte? É onde tem o aeroporto. Ah, sim, é porque eu confundi. Nova Jerusalém, então ela não é IPB, é isso? Certo. Tá bom. São Gonçalo do Amarante. Mais o quê? Outras cidades? João Pessoa. Bom, qual igreja lá? Cidade Viva, tá bom, ok. Olha, Patos. Fica brigando com Caicó para ver qual é a mais quente. Ou briga sem futuro, né? Homem, tanta coisa para gente brigar. Qual a igreja lá? Certo. Qual pastor? Sim. Patos. Uma vez visitou um casal de patos lá em Coqueiral, em Recife. Eu disse: estava visitando a gente um casal de patos. Olha o problema. O pessoal ficou procurando o casal de patos e não achava de jeito nenhum o casal de patos. Aí disse: não, gente, é Patos na Paraíba. O casal é da cidade. Só procurando o casal de patos que estava no culto. Mas o quê? Serra. IPR renovada. Certo? Tá vendo que tem presbiteriano do Prá? Sim, vou lá. Dia 8, 9, 10, 11 eu estou por lá. Eita, touros. A joia. Rocha Viva, São Paulo. A gente vai se ver lá, já, se Deus quiser. Caruaru. Batista da CBB, Comunidade Batista da Graça. Ah, tá. São Gonçalo, Rio de Janeiro. Sim. Lá do Yalan, né? Não. São Gonçalo. Oro muito por São Gonçalo, viu? Ok, mais? Aí tá certo. Igreja Batista em Aparecida. Diniz aí, ó. Vitória. Espírito Santo, Missão Avalanche. Tá certo. Currais Novos. É um casal de Currais Novos, né? Não, né? Olha. Qual é a sua igreja, André? Assembleia de Deus. Ah, pai, Deus tem cada filho. Isso tem cara de assembleano. Diga aí. Tá. Da parede cinza. Tá bom. Mais alguma? Tá, joia. Em poucas palavras, algumas poucas pessoas podem dizer aqui para nós qual é a sua expectativa com essa oficina, com esse curso? Por que você fez a matrícula nele? Por que você fez sua inscrição nele? Bom, não tem expectativa nenhuma, então o que vier é lucro. Aprender. Joia. Tá bom, Andinelli. Louvado seja Deus. Alguém aqui ia falar alguma coisa? De igrejas, e aí Deus me incomodou para eu vir para cá, porque todos os cursos que eu fiz para o meu ministério é implantação de igrejas e missões. Aí Deus me mostrou que o meu ministério está cego na área social porque eu não investi. Tá certo. Qual a sua igreja?
Assembleia de Deus de Caicó. A senhora sabe que eu sou de Caicó, né? A senhora sabe que eu sou de Caicó? É? Com a cabecinha dessa eu nem preciso dizer que eu sou de Caicó. Mas não mora lá. Não, faz 28 anos que eu moro em Recife. É. Mas vou lá muitas vezes. É. Não, tem família rica não. Meu pai vendia sorvete. É dos Silva. Não é Medeiros nem Dantas, não. Nem Araújo, né? Mais alguém quer partilhar a sua expectativa? Tá bom. Então vamos lá. Então, primeira coisa que eu quero dizer aqui. Tudo que vocês verem do que eu vou dizer, do que eu vou mostrar, se porventura parecer fora da sua realidade porque já está bem organizado, se porventura parecer fora da sua realidade porque é grande, eu quero que você compreenda que é porque é produto de uma caminhada feita com muito suor, de uma igreja local, pobre, pequena e esquecida, que não tinha nenhum recurso para fazer nada e apenas se inquietou com uma realidade social da sua rua, do seu bairro, que eu acho que, por exemplo, isso deve ser muito comum em São Gonçalo, que você diz, como é que pode ter tanto crente aqui e a gente não enxergar sinais do reino de Deus aqui, né? Como justiça, por exemplo, como trabalho, como por aí vai. Então, eu não queria que você dissesse assim para você mesmo, isso aí eu não consigo fazer. Não queria que você dissesse para você mesmo, porque tudo que a nossa igreja começou a fazer sem nada. Sem nada. Eu tenho 49 anos, nasci em Caicó, morei no bairro Paraíba, minha esposa no Morro do Poico, conhece? Pronto, Morro do Poico, é Poico mesmo. Pronto, a família dela é da Rua do Macaco e do Morro do Porco, filha de Marli Félix, Marli, minha esposa fugiu de Caicó por umas 10 vezes na vida por causa da fome. São Paulo, Belo Horizonte. Eu tinha um pai que trabalhava em tecelagem, então dava para comprar o cuscuz, o feijão, arroz e providenciar a sopa de noite, não precisei sair. E fui para Recife, morar em Recife, a partir de uma virada de chave que minha vida deu, e que eu não vou contar isso, mas que eu saio de Caicó, de uma realidade de espiritualidade católica, padrão alto da compadecida, aquelas ideias de relacionamento com Deus e por aí vai, mas me converto lendo a Bíblia, não me converto indo para a igreja, me converto lendo a Bíblia, e o tempo passa e Deus me chama para o pastorado e eu vou ser pastor, e pastor da Igreja Batista em Coqueiral. Eu tinha completado 27 anos, tinha acabado de fazer, no outro dia eu fui consagrado pastor e 7 dias depois fui ser pastor dessa igreja. O que era essa igreja na época, em 2002? Era uma igreja, Coqueiral é um bairro da periferia, valente, do encontro de Recife com Jaboatão. Recife e Jaboatão são as duas principais cidades e as duas maiores cidades do estado. E aí imprensou um povo na beira de um rio, muito empobrecido. E antes desse bairro existir, em 4 de dezembro de 1925, 9 irmãos e irmãs criaram a Igreja Batista em Coqueiral. Então eu sou o 19º pastor. Eu era o 18º, mas aí depois a gente reconheceu a Berenice e eu virei o 19º. Sou o 19º pastor e de uma igreja de 77 anos de idade. Eu tinha 27, a nossa diferença é de 50. Esse ano no ano que vem eu faço 50 e ela faz 100. No ano que vem é o nosso centenário. E essa igreja estava incomodada com coisas esquisitas. Por exemplo, um homem com uma filha de 15 anos reparou que essa menina estava muito bonita e chamou um agiota e disse, minha filha se tornou uma das moças mais bonitas daqui. Você me paga quanto para você ser o primeiro cara a transar com ela? Fizeram a negociação, o cara pagou lá o dinheiro e o pai mandou a menina sofrer. E aí não é uma violência,
E a gente não consegue nem enumerar quantas violências essa mulher sofreu com apenas 15 anos de idade. A igreja soube disso e não fez nada, não chorou, nem se incomodou com isso. E outros fenômenos, como assassinatos de jovens, coisas típicas de uma periferia. Para um caicoense, você sair de Caicó e ir para uma região dessa, é muito agressivo. Sabe? Você ser acostumado a pedir a Deus para chover, ir para uma reunião dessa e começar a pedir a Deus para a chuva parar, porque lá se chove a gente se arrebenta. Então, tudo foi muito agressivo na minha vida, essa virada de chave. Mas a igreja estava em crise, porque ela dizia, tudo que acontece aqui que faz Deus chorar, não nos faz chorar. E o que nos faz chorar, não faz Deus chorar. Parece que a gente se desviou. Parece que a gente se tornou bons religiosos, mas por causa da nossa religião, a gente tem que passar longe do que está caído à beira da estrada, porque a gente não pode se contaminar com aquele sangue. Mais ou menos, estou pegando aqui a parábola ou a história, a teologia não sabe se é parábola ou história, viu? Do bom samaritano. Então, Coqueiral se incomoda com isso. Ela é uma igreja de pessoas pobres e ela disse, mas a gente precisa fazer alguma coisa para que esse povo entenda que a gente está... Primeiro, para que a gente dê sinais de nossa conversão. Foi uma igreja que se percebeu desviada com 77 anos de vida. Uma crise a essa altura do campeonato, ela tem muita força, né? Então, eles me chamam para ser pastor porque eu também tinha crise nesse aspecto. Eu disse a Deus, eu não vou pastorear uma igreja para eu ser administrador de assembleia, de ceia e de batismo e ser um fantoche, administrador de uma religiosidade. Não. Eu não vou fazer isso. Eu preciso fazer com que tanto eu quanto pessoas imitem Jesus. Essa é a nossa tarefa, imitar Jesus. Só isso que a gente queria. Só isso que a gente queria. E a gente começou a fazer uma série de mudanças. Os princípios por trás dessas mudanças, ou seja, como mudar paradigmas e mudar uma igreja quase de 70 e poucos anos, 80 já, sem ela romper com denominação, sem dividir membresia, estão aqui neste livro. Desculpe o transtorno, estamos mudando a igreja. Esse livro está à venda aqui no stand da Aleph, mas só tem 8 unidades. Mas se você achar que esse livro pode te ajudar a como conduzir mudanças numa igreja local, ele está à sua disposição, tá bom? Então, nós começamos a nos incomodar com isso. E aí vem a nossa primeira ação concreta do que fazer. A gente disse, a gente não vai deixar crianças no meio da rua quando elas não estiverem na escola. A gente vai trazer para cá, vai trazer comida de casa, vai fazer comida para elas e vai amá-las aqui dentro. Organizou uma sala, na época a gente ganhou 25 carcaças só do ferro de uma escola, que a madeira tinha acabado, tinha um marceneiro na igreja, a gente comprou a folha de madeira, ele botou lá as madeiras e a gente disse, vamos começar. Sem um centavo, sem uma metodologia, eu acho que o mais importante de hoje à tarde é você compreender isso, sem uma metodologia, sem conhecimento, sem interferência nem influência, uma igreja pobre, pastoreada por um Zé, é óbvio que não vai ter influência com ninguém, com nada, mas a gente estava incomodado. Então, quando as pessoas me perguntam qual o primeiro passo que eu tenho que dar para começar alguma coisa para a minha comunidade? Começando, de qualquer jeito. É melhor você começar de qualquer jeito e ir melhorando do que você começar, querer chegar num nível muito bom e você não alcança nunca e, consequentemente, você não começa nunca. Eu vou chegar no cerne desta oficina aqui. O tempo foi passando e a gente foi percebendo que as crianças que a gente cuidava, e a gente já estava cuidando de muitas, Deus abençoou, mandou parcerias, a gente criou uma instituição de mobilização de recursos, e a gente, ao invés de começar com 25 de manhã e 25 à tarde, a gente teve condição de começar com 182, porque uma ONG lá dos Estados Unidos, chamada Compassion, percebeu esse ímpeto da igreja e fez parceria conosco.
Então, a gente já tinha dinheiro pela primeira vez na história da televisão para contratar uma cozinheira, para comprar comida, porque quando você dá o passo, Deus abre o mar, tá bom? O mar não se abre antes do passo, o mar só se abre depois do passo, se lembre disso. A gente foi fazendo novas parcerias e matriculando mais crianças. Chegou um momento que a gente tinha mais de 600 crianças já em 5, 6 projetos sociais, e a gente percebia que esse menino e essa menina, quando completava 15, 16 anos, ia embora. Parte deles iam embora para onde? Para o tráfico de drogas. Nós estamos nos muros, nossa comunidade fica nos muros, literalmente nos muros do complexo prisional Aníbal Bruno, que é o maior de Pernambuco, e tem uma coisa que dá dinheiro lá, é você pegar uma bolsa de crack e jogar com tanta força que ela consegue passar em cima do muro e cair para dentro do presídio. R$ 400 você ganha por cada bolsa que você joga. Então, imagina, um menino de 17 anos, forte, vai fazer isso. E a gente começou a receber notícias, olha, o fulano de tal entrou nas drogas e 6 meses depois mataram fulano de tal. E eu comecei a enterrar as crianças que a gente cuidava. Pode ter certeza, não estou exagerando. Comecei a fazer enterro. Todo ano, uns 10. Uns 10 a gente enterrava. Os meninos que estavam com a gente desde os 3, entendeu? Chegava numa determinada, não todos, obviamente, mas alguns chegavam numa determinada idade, o traficante chegava e dizia, vem para cá que você não tem futuro. Seu futuro é isso aqui mesmo. A gente vai morrer mesmo. Então, antes de morrer, ganhe dinheiro. E seduzia alguns. Então, eu acho que eu exagerei dizendo que enterrava 10 por ano, mas enterrava alguns todo ano. Meninas com 14, 15 anos, que a mãe liberava para ir morar com o homem, porque pelo menos ela ia ter comida, vi isso. E eu disse, meu Deus, a gente tem que fazer alguma coisa para dar continuidade a esse trabalho bonito que a gente está fazendo com crianças, mas que a gente perde na adolescência. Foi quando a gente entendeu que o que é que quer todo adolescente pobre? Emprego. Todo adolescente pobre quer emprego. É quando a gente começa um segundo eixo de programas sociais, que é o que a gente chama de projetos sociais, que é o que a gente chama de gerar. Geração de emprego, renda, autoestima e resiliência. Depois as coisas foram evoluindo e a gente criou outra categoria de programa, que é o 180 graus, que é um programa de fortalecimento comunitário, aí já envolve um monte de outras coisas de outra natureza, mas eu quero agora amarrar a gente nessa natureza do empreendedorismo e projetos sociais, porque é aqui que a nossa oficina se situa. Eu conto a história, só para vocês entenderem como é que a gente chega nisso, mas é aqui que a nossa oficina se situa. Eu botei aqui alguns vídeos para a gente ver. Bom, hoje o Gerar, que é um dos nossos 3 programas, na verdade nós temos 4 programas que envolvem a igreja toda. A gente aprendeu que não tem esse negócio de evangelismo e ação social, que evangelismo já é amar e amar já é fazer. Então, não faz sentido essas perguntas, por exemplo, para a nossa igreja, fé e obras, evangelismo e ação social, espiritualidade e movimento social, porque a gente já compreendeu que no exemplo de Jesus é tudo uma coisa só, no exemplo da igreja é tudo uma coisa só. O que a gente foi vendo ao longo do tempo é que agora essas crianças, ao passo que iam se tornando adolescentes, elas tinham futuro. Elas tinham futuro. Elas tinham perspectiva, elas não precisavam jogar crack no presídio Aníbal Bruno, nem se vender para ganhar dinheiro. A gente viu meninos lá indo embora para a Europa. Ganhava muito dinheiro. Mas por quê? Porque eles eram bonitos meninos. Né? Eles eram bonitos e lá eles iam trabalhar com a prostituição. E eles iam ganhar dinheiro na Europa para mandar para casa, para tirar a mãe da beira do rio. E por aí vai. E a gente disse, a gente pode mudar isso. A igreja pode ser instrumento de Deus para mudar isso. Então, eu vou mostrando uns vídeos falando de alguns programas para a gente entendendo, mas eu queria que vocês fossem me parando, tá bom? Para perguntar, para dizer, para opinar, para discordar. De repente eu digo alguma coisa aqui que eu não tive tempo de explicar, você não entendeu bem, né? Eu posso me justificar e tal. Vamos passar o primeiro vídeo. Eu quero mostrar o vídeo de uma garotinha. Deixa eu ver aqui, deixa eu abrir aqui o documento
orientador, para que a gente perceba. Eu quero mostrar um vídeo. Vamos lá, o primeiro vídeo que eu quero mostrar é... Vamos mostrar logo a reportagem da Globo? Tá bom aí? Pode mostrar. Isso é um seminário que a gente faz. E jovens do bairro do Coqueiral, no Recife, aprenderam hoje como se preparar para as oportunidades do mercado de trabalho. Vai chegar a imagem, viu? Um exemplo para outros jovens. É assim que Débora se sente. Moradora do bairro do Coqueiral, zona leste do Recife, recebeu do pai o estímulo. Olha aí, disse que ia chegar a imagem? E jovens do bairro do Coqueiral, no Recife, aprenderam hoje como se preparar para as oportunidades do mercado de Qualquer trabalho. bronca, vocês me avisam, que eu sigo. Um exemplo para outros jovens. É assim que Débora se sente. Moradora do bairro do Coqueiral, zona leste do Recife, recebeu do pai o estímulo para estudar e conquistar o mundo. A Débora, que quando terminou os estudos, era uma Débora praticamente sem rumo, não sabia o que iria fazer. E jovens do bairro do Coqueiral, no Recife, aprenderam hoje como se preparar para as oportunidades do mercado de trabalho. Foi planejado, que é para vocês saberem que é do bairro de Coqueiral, Um Recife. exemplo para outros jovens. Quando tiver é o que assim vocês me que dizem. Débora se sente. O vídeo jovem parte, desculpe, é depoimento da nossa beneficiária Alice. Você acha que passa imagem? Vamos ver. Vocês vão entender aí. Meu nome é Alice Gabriele e eu tenho 12 anos. Eu cheguei aqui novinha. Aí desde hoje eu gosto pequenininha. Eu chego aqui, eu saio de casa de 1h10 e chego aqui de 1h20 e aqui larga de 4 horas. Eu fico com a minha professora, ela dá aula e depois a gente joga queimado. Ele gosta muito porque aqui ele ajuda muito eu. Essa Alice era brincalhona, feliz, não ligava para o que as pessoas falavam, se divertia com poucas coisas, mas ela estava ali feliz sempre. Essa era a Alice. Essa Alice enfrentou várias coisas para ela ser o que ela é hoje, mas ela é uma menina feliz, alegre, batalhadora, sempre ajudando ali os pais em tudo que eles precisam. E graças a Deus, ela é uma menina evangélica hoje. Se não fosse o projeto, eu não sei onde eu estaria, eu não sei como eu estaria hoje. Então, o projeto aqui, eu consegui fazer cursos, consegui conhecer pessoas, consegui me desenvolver mesmo pessoal e profissionalmente. Hoje eu me encontro uma pessoa com 19 anos, empregada, jovem aprendiz, numa empresa multinacional. Então, eu não sei como eu estaria se não fosse o projeto, se eu não estaria essa chave. Se o projeto não fosse uma chave na minha vida, como eu estaria hoje. Assim como o projeto mudou a minha vida, ele pode mudar a vida de milhares de jovens. Você viu ela conversando com ela? Que legal, né? Isso é ela conversando com ela. Esse vídeo da Alice, se o da Globo tiver ok, vocês me dizem, tá bom? Vocês só me sinalizam aí. Pronto, aí era a ideia era essa. A gente tem uma ferramenta na mão fantástica, que é essas crianças que chegam com 3 anos, algumas chegam na barriguinha da mãe, porque dentre os projetos que a igreja tem, um deles é já com adolescentes grávidas. Então, muitas chegam na barriguinha da mãe e ficam com a gente por até 20 anos. Já pensou, hein? Uma pessoa chegar na barriga da mãe e ficar 20 anos numa igreja? Você viu que ela disse que era evangélica? Alguém perguntar assim, e o evangelismo onde é que fica? Calma, o evangelismo está no meio de tudo isso e ela vai saber que tudo isso que está sendo feito por ela é em nome de Jesus, viu? Não se preocupe. Ela vai saber e a gente vai dizer e a gente vai ser intencional nisso. É natural que uma igreja que cuida de pessoas diga a pessoa cuidada porque é que ela cuida da pessoa. E não tem nada melhor do que isso para ser evangelístico. Pronto, Alice é um caso de centenas que a gente hoje consegue dizer, por exemplo, para uma empresa. Essa empresa é uma multinacional, a Gerdau. Não sei quantos de vocês conhecem a Gerdau. Todos os jovens hoje que entram na Gerdau, Aço Norte, que é a Gerdau, a planta maior da Gerdau em Pernambuco, entram de pessoas vindas da Igreja Batista Coqueiral, do Instituto Solidário. A Gerdau não faz mais
ela não faz mais seleção de jovem aprendiz. Ela simplesmente diz para a gente, manda 20, entendeu? E agora, a partir do ano de novembro, né? Agora, a partir de novembro, se Deus quiser, fiquem em oração, a gente também vai formar os jovens aprendizes da Gerdau, porque a gente, enquanto Instituto Solidário, se qualificou para ser uma instituição formadora do jovem aprendiz. E a gente já está articulando parcerias com a Moura, com a Coca, com a padaria do bairro, com não sei o que lá, e não sei o que lá, e não sei o que lá, para que esses meninos e meninas que chegam pequenininhos, o mundo do trabalho, ou do empreendedorismo, se não for trabalho formal, olhe para eles como quem está olhando para alguém que tem uma formação diferenciada. E o que foi que a Gerdau disse da nossa meninada? Ela disse, por que quem vem do Instituto? O Instituto Solidário é uma ferramenta da Igreja Batista em Coqueiral para mobilizar o dinheiro de Deus que está no bolso do mundo. Não? Então, quando eu falar igreja, eu estou falando instituto, eu estou falando de igreja, é uma coisa só. A Gerdau disse, por que os meninos e meninas que vêm de vocês são diferentes? Claro, porque estão com a gente desde pequenininho. É óbvio que eles vão ser diferentes, né? E esse projeto que a Alice fez parte, uma criança dessa, ela chega aos seus 17 anos tendo passado por pelo menos 6 projetos. No mínimo 6 projetos, sendo os últimos projetos de empregabilidade, projetos de qualificação. Então, ela chega no local de trabalho, seja uma multinacional, ou seja o negócio que ela monta para ela, outra pessoa. Ela chega com outros valores. Que valores? Valores do reino de Deus, que não é religiosidade, viu? Paulo disse isso em Romanos 14, 17. Comida nem bebida é religiosidade. Você pode ler a partir do começo do capítulo, que você vai ver. Então, a menina dessa, ela já chega gigante. Então, ela está lá até hoje. A gente já tem meninos nossos na área de gerência da Gerdau, né? Formados, engenheiros, a gente vai ver isso. Então, eles realmente são diferentes porque eles estão sob a influência da igreja a vida toda, desde criança. Então, é óbvio que uma empresa, se eu fosse um empresário, eu ia querer uma figura dessa. Ronaldão, a gente vai passando o microfone porque a pergunta ela é importante para todo mundo ouvir e está sendo filmado, né? Então, o microfone fica melhor. O último projeto que ela fez parte é um projeto chamado Alvo Certo, em que a gente tem uma parceria com uma ONG inglesa chamada Happy Child, Criança Feliz, a Gerdau, e aí a gente forma essas crianças para o trabalho de iniciação a práticas administrativas e iniciação à mecânica industrial, e a Gerdau absorve todos eles. Pastor Zé, boa tarde a todos. Se quiser ficar em pé, quero. Kelly, fica melhor. Eu sou Kelly Lima, eu sou professora de Sociologia. Eu gosto de dizer que eu sou especialista em pobreza também, porque não basta ser pobre, você tem que ser especialista no assunto. A história de Alice, né, me tocou um pouco, eu senti vontade de falar, porque eu lembrei da realidade da minha comunidade. Quem mora aqui em Natal já deve ter ouvido falar na favela do Japão, comunidade Novo Horizonte, ali nas Quintas. Eu cresci lá nas escadarias da favela, cresci numa casa de taipa, enfim. Esse é um ponto. Mas, na década de 90, chegaram os projetos sociais, chegou a Visão Mundial lá na favela que eu moro, e chegaram as igrejas também, graças a Deus. E eu fui menina de projeto social, né? Hoje eu estou presidente desse instituto, que é o Instituto Grão de Mostarda. Nós estamos em processo de formação ainda, nós não somos o CNPJ ainda, a gente teve a coragem de dar o primeiro passo, mas o que é que me conecta com a Alice? Lembrar que eu fui criança de projeto, né? E hoje eu estou caminhando e tentando contribuir com a formação de alguns jovens da minha comunidade. Assim como a Alice, assim como eu, outros jovens lá da favela do Japão se profissionalizaram. Hoje nós temos diversos voluntários atuando. Toda a ação que é ofertada dentro da favela é ofertada de forma gratuita. E a gente tem trabalho de dança, taekwondo. A gente está indo agora para o Rio de Janeiro com 5 meninos para a Copa do Brasil. E são várias ações. Se quiserem conhecer mais, vocês entram lá e vê Grão de Mostarda RN, que é o Instagram do nosso projeto. Mas eu tenho algumas
alguns medos, né? Porque tornar CNPJ já dá um medo grande, pelo menos para nós. E eu queria saber do senhor como é que o senhor lida com essa questão da igreja, porque nós somos igreja, porque nós somos membros de igreja, algumas pessoas. Então, a diretoria do projeto tem membros da igreja. A igreja está presente, né? A nossa Igreja Batista Viva. Mas como é que o senhor lida com a presença da igreja ou das igrejas, que eu não sei se tem outras parcerias, de políticos e das empresas? Então, como é que o senhor faz essa... Não entendi a sua palavra, mas políticos? Políticos. Então, assim, eu tenho uma tríade, assim, políticos, igrejas, empresas, porque nós ainda não estamos no processo de participar de editais. Então, a gente depende de doações. E a gente é procurado por igrejas, por políticos, por empresas, né? E, geralmente, a gente se fecha um pouco por causa dos nossos valores. E eu queria entender como é que o senhor fez, né, dentro dessa situação. Obrigada a todos. Não existe o caminho certo. Você pode optar por não se tornar uma instituição formal diante do governo. Isso não deixa de ser grão de mostarda porque não tem CNPJ. Pelo contrário, eu visitei lá e foi uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida por causa da organicidade. O que é organicidade? É a capacidade de fazer com o que tem nas mãos. Isso é bonito. E quando você se institucionaliza, você tende a ir perdendo aquilo que vocês têm lá. Por quê? Porque você, agora sendo uma pessoa jurídica, você tem regras para seguir. Então, toda moeda tem dois lados. Por exemplo, a gente tem um medo danado de um voluntário ir ajudar mais de 2 dias, mais de 2 vezes na semana. Se a gente não fosse uma instituição, o cara podia morar lá. A gente não ia se estressar com isso. Mas a gente é uma instituição, o Ministério Público nos fiscaliza, a gente recebe dinheiro de todos os setores da sociedade, nacional, internacional, do governo, de fora do governo, de empresas, de igrejas, não sei o quê, e tarará. Cada parceria que você faz impõe uma série de critérios, e não é que ela queira impor, é porque ela também tem uma série de critérios impostos sobre ela. Então, assim, nós da Igreja Batista em Coqueiral, nós resolvemos criar uma ONG e oficializar essa ONG e qualificar essa ONG ao máximo, porque a gente queria fazer coisas mais organizadas e em grande volume, porque nossa demanda lá é muito, muito, muito grande. Mas a gente paga o preço de gastar dinheiro com o que não é pão, entendeu? Você tem funcionário, a gente tem 50 funcionários, CLT. Imagina aí, quem tem um funcionário CLT sabe o que é que um funcionário... Qual a burocracia para você ter um CLT? É chato você ter uma pessoa de confiança que adoeceu, foi para o médico e tem que trazer um atestado. Porque você sabe que ela não está mentindo, porque ela é de confiança, mas ela vai ter que trazer o atestado porque ela é uma funcionária. Então, assim, tem ônus e bônus. Eu não sei dizer qual é o melhor, você manter-se organicamente ou se organizar para virar uma instituição, porque eu acho que cada lugar determina muito. A gente optou porque a gente entendeu que o dinheiro de Deus estava no bolso do mundo e para mobilizar o dinheiro do bolso do mundo a gente precisaria de uma organização. Foi muito bom para nós. Hoje a gente está tendo 2.500 pessoas em 20 projetos, só de comida. Fora que a gente ganha, a gente tem mais 60 mil todo mês para comprar feijão, arroz, verde. É bonito ver aqueles meninos comendo uma comida que eu não tenho na minha casa. Não é bonito isso? Se a gente não fosse uma instituição, esse dinheiro não teria chegado possivelmente. Então, eu não dou aqui um pitaco, mas saiba que tudo tem prós e contras. Tu fez 3 questões. Sim. Político. Todo cuidado é pouco com político. Eu aconselho não ter relacionamento nenhum institucional com um político. É o meu conselho. Nós temos parcerias com prefeituras,
A gente tem parceria com prefeituras. Eu digo prefeituras porque a gente atua em 7 lugares. Então, a gente tem parceria com prefeituras. Nós estamos inscritos em todos os conselhos que nossas áreas demandam. Conselho da Criança, Assistência, Conselho de Segurança Nutricional, Conselho do Idoso, Conselho dos Cachorrinhos Pinscher, Conselho de tudo que a gente faz, a gente entra no conselho. Então, a gente tem dinheiro de prefeitura, tem dinheiro do governo federal. Estamos concorrendo a um edital muito importante do governo federal, digo estadual, né, de Pernambuco. Aí sim, você pode ir. Relações com os entes políticos, via edital, que você, sei lá, concorreu e ganhou por competência, né, você vai poder chegar e dizer, não, com propina eu não entro. Esse edital aqui eu ganhei, propina daqui dinheiro não sai. Né? Agora, com político, aí é mais perigoso. Então, eu aconselho, tenha medo de político como o diabo tem da cruz. Tá bom? Mas eu não sei se esse conselho é universal. Eu estou falando da minha experiência. Denise, segura aqui só porque o pastor pediu primeiro. Talvez vocês não conheçam, mas a ALE foi fundada na igreja que eu estava pastoreando, lá em Felipe Camarão, a Igreja de Deus e Cristo Jesus, há 20 anos atrás. Né? Leandro disse que eu sou o pai dele na fé, porque eu comecei a evangelizar Leandro, ele tinha 16 anos de idade. E nós lançamos ele para o Conselho Tutelar, ele foi eleito, foi o mais votado conselheiro tutelar, e não assumiu porque ele tinha 21 anos. Então, a gente sempre teve esse movimento social, desde que antes a gente não participava de igreja ainda. Né? Depois a gente foi para a igreja, sentimos dificuldade, porque os pastores não entendiam o que a gente estava falando. E quando a gente começamos a organizar a Aleph, muita gente não acreditava, porque a gente era o quê? Eu, um pastor que não tinha teologia, e Leandro, um menino. Quem quer acreditar num pastor desse e no menino? Né? Aí, quando o Leandro descobriu um livro chamado Pacto de Lausanne, e aí ele veio com esse livro e diz assim, pastor Silvestre, eu encontrei um livro ali. Eu digo, então não é nós dois que é doido, não. Tem mais gente ali que também é doido igual a gente. E aí a gente começou a trabalhar essa questão do Pacto de Lausanne, e aí começou a organizar a Aleph, que fez uma parceria com a Visão Mundial, e aí começamos a organizar há 20 anos atrás. O que eu queria falar é o seguinte, em relação à política, o que acontece que a igreja faz? A igreja procura o candidato. Aí quando procura o candidato, ele pede a ele 10 cadeiras. O candidato te dá as 10 cadeiras, mas você fez parte de uma corrupção, porque ele deu caixa 2. Quando ele usou o caixa 2, ele se corrompeu e corrompeu a igreja, porque ele não pode fazer isso, porque ele tem prestação de contas. Então, se você faz relação com o candidato, você recebe de candidato dinheiro de caixa 2, você já começa errado. Agora, se você faz institucional, não, é diferente. Por quê? Porque nós temos aqui, o vereador recebe 700 mil reais de emenda parlamentar. Aí um vereador pega 700 mil reais e gastou 600 mil reais no carnaval na Zona Norte em um dia. Então ele pegou verba pública, que era exatamente da emenda parlamentar, e gastou de forma desonesta. Como é que o cara gasta 600 mil reais no carnaval? Então não tem condições, não tem sentido isso. Agora, se você chega, do ponto de vista, depois que essa pessoa ganha, e você vai para ela com o seu projeto, e aí você pede uma emenda parlamentar, você fez de forma legal. E não como caixa 2. É totalmente diferente. Então, eu queria concluir isso, que quando você vai do ponto de vista institucional, não há problema. Quando é candidato, dá, porque é caixa 2, certo? Eu vou dar um exemplo aqui a vocês, que talvez você não saiba. Agora nós temos aqui uma eleição de 2 candidatos a prefeito. Tem uma candidata a prefeito que colocou a emenda para a Aleph, aqui. E ela está aqui fazendo campanha? Então, não está. Não está. Mas, entretanto, ela colocou a emenda parlamentar para a Aleph. Emenda parlamentar é dinheiro público. Só tenha cuidado, porque também há políticos que dizem, eu vou dar 200 mil, mas vocês me devolvem 50. Aí, tendo esse cuidado, não tem problema. A igreja sendo santa, ela não vai entrar nessas coisas. Então, estou partindo do princípio que eu estou falando aqui com o povo de Deus, que vai descartar esse tipo de artifício. Depois eu quero mostrar um vídeo de coisas que a gente pode fazer para empreendedorismo nas nossas igrejas sem gastar um centavo. Ou gastando pouquinho, gastando o dinheiro que a gente tem. Deixa só o Denise falar e aí a gente vai passar outro vídeo. Vai, Denise. Obrigado, Zé. Boa tarde, irmãos. Eu sou o Diniz, sou de Belo Horizonte, moro em Vitória, trabalho com missões urbanas e
no contexto da missiologia urbana, com treinamento, articulação, mobilizações. E a gente tem uma rede no Brasil que chama MOCA, que é o Movimento Cristão Alternativo, que terá um encontro em Natal no próximo semestre. Mas, dentro do contexto da conversa, a gente foi treinado na nossa época que a gente precisava de 4 estacos, com a lona preta, uma Bíblia, que a coisa acontecia, não precisava nem de cuidar da saúde, vai fazer missão. O mundo mudou e todos esses processos começaram a chegar, de projetos, de editais. Então, hoje a gente tem muitas pessoas que é do campo missionário que não envolve em mais nada se não tiver um edital, se não tiver uma licitação, certo? Faz parte também do sofrimento, né, de estar largado para trás pela instituição que a gente chama de igreja. E depois, recentemente, a gente começou a ter muito movimento do business em mission, né, negócios em missões, com essa característica, vamos sustentar, vamos bancar o campo, e a gente vê também que acaba ficando só no business, e o mission não fica nada. E tudo sempre vai ser um grande desafio quando a gente fala no campo missionário, na linha de frente e tudo mais. Eu queria lhe fazer a pergunta em relação a essa questão da gestão e da visão, né? Porque eu sempre acreditei que a gestão tem que servir a visão. Sim. Porque senão ela não presta. Pode ser um belo, lindo projeto, pode ter dinheiro de Nárnia, mas se ela não serve a visão, vai ser uma coisa muito cronometrada, é como se você não estivesse sonhando os sonhos de Deus para aquela parada. Sim. Mas eu tenho tido muito embate pelo Brasil de que a visão tem que servir à gestão. A gestão é que manda, a gestão é que gera, a gestão é que decide se pode ou não atravessar esse mar aberto, né? Ou atravessar a montanha. E isso tem crescido muito. Qual que é o seu conceito, a sua ideia em relação a essa questão? Certo. Né? Porque a gestão é muito massa, mas e a visão? Eu digo que em Coqueiral o meu papel eu sou o guardião da visão. Qualquer pessoa pode fazer qualquer coisa por mim, mas eu, como pastor, eu tenho essa tarefa não só de guardar a visão, mas também de visionar quando a visão vai sendo alterada, porque a visão vai sendo alterada ao longo da caminhada. Joia? Concordo em gênero, número e grau que a missão, né, a gestão, serve à visão. Não pode ser ao contrário. Tem muitas instituições boas ao longo dos séculos ou das décadas que se desviaram porque deixaram a visão se apagar e deram poder, não é nem mais a gestão, é o marketing. Porque na atual conjuntura não é mais nem a gestão, Denise, agora é o marketing. Quantos likes esse vídeo ganha e por aí vai. Mas aqui, de novo, estou falando para gente de igreja que sabe qual é a visão. A visão de qualquer igreja séria é ver sinais concretos do reino de Deus aqui e agora, na vida das pessoas. Se você faz isso através de um projeto de natureza A, B ou C, isso aí não tem nada a ver, é do seu campo, é da sua comunidade, é da sua igreja, das suas expertises, dos dons e talentos que Deus te deu. Mas nunca se esquecendo que tudo isso tem que servir ao sujeito, a promoção da pessoa. E aí, Denise, isso é um problema, porque a ciência mostra que uma instituição ela se mantém inteira na geração dos seus gestores, ela se enfraquece um pouco na segunda geração e se desvia na terceira. A gente vê isso em grandes corporações cristãs mundiais que se desviam na terceira geração. Então, se desvia por quê? Porque se esquece de alimentar a visão. Por que que a igreja faz isso? Isso é uma coisa que você não pode se esquecer nunca. A igreja está fazendo... Agora mesmo nós ganhamos um presente de uma fundação inglesa, ligada a uma grande corporação inglesa, e a gente vai derrubar a nossa sede e construir um prédio bem grandão, com 3 andares, que vai dar condição de atender mais 800 pessoas. Joia. Beleza. Isso é maravilhoso, isso é bom e tal, mas por que que a gente está construindo esse prédio? Por que que a gente começou esse projeto novo? Por que que a gente contratou essa pessoa?
Porque quando a gente vai crescendo, a gente tende a ir se esquecendo de por que a gente faz isso. A gente faz isso porque a gente é crente, a gente faz isso porque a gente é discípulo. Uma vez uma pessoa veio me perguntar se a gente não tinha alguma forma de fazer com que essas pessoas beneficiadas fizessem parte da igreja, fossem forçadas de alguma forma. Arranjou emprego, tem que voltar para agradecer, senão a gente não faz obras para fazer crentes, a gente faz obras porque a gente é crente. Então, você não pode esquecer essas coisas. E aí você tem que ter a comunidade da visão, fazendo zoada, inclusive na gestão, inclusive no marketing, para dizer, não é para isso que a gente existe. Não foi para isso que a gente começou esse projeto. Não é? Porque senão a gente se desvia. Né? Deixa eu mostrar um vídeo aqui. Encaixou, Denise? Eu entendi a pergunta? Obrigado, Denise. Deixa eu mostrar um vídeo aqui. Esse vídeo, quando a gente fala de empreendedorismo e juventudes, empreendedorismo e transformação social, a gente pode falar de programas organizados, de criação de um banco, como a Lisânia falou ontem, um monte de coisa, mas a igreja é o ente mais poderoso da terra. Eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. E ela, por si só, pode fazer coisas interessantes. Eu vou mostrar uma coisa muito bonita aí que a gente fez gastando quase nada, só com a força local dos profissionais da igreja. Sua igreja tem profissionais? Das salas da igreja, sua igreja tem sala? Sua igreja tem... Então, sala tem. Nem que seja o local de culto, vocês têm. Já é uma grande sala. Talvez todas tenham até data show, ó, que negócio chique, né? Talvez umas tenham até salas com ar-condicionado. Sua igreja tem algum pedreiro? Cabeleireira? Barbeiro? Enfermeiro? Auxiliar? Jogador de pelada, mas que ganha um trocadinho de vez em quando? Tem. Então, a gente criou lá, uma vez por ano, a gente faz a nossa feira de ministérios. Isso é muito interessante. Muito interessante. E eu quis trazer essa reportagem, porque isso é uma coisa que a gente pode fazer. Pode chegar lá. Quantos pastores e pastoras tem aqui? Levanta a mão, por favor. Você pode chegar lá e já... Opa, mais pastor do que gente, pastor. Olha, que coisa linda, rapaz. Esse auditório é mais potente do que eu achava. Que coisa linda. Então já é algo que você pode pensar, se o Espírito Santo mandar, chegar lá, juntar sua liderança e dizer, gente, vamos fazer no ano que vem Aí você cria um nome bonito. Pode até criar um nome em inglês, ó, Movement Day. Olha que negócio chique. Cria em português também, que é mais chique, né? O Dia da Esperança. Né? Chamar os jovens e juntar os profissionais, turminha de cabeça branca aí. Moído Day, o Dia do Moído, ó. O Dia do Moído. Veja aqui, mostra aqui, só para a gente entender que dá para fazer coisa bonita sem muita coisa. Ô reportagem amaldiçoada, meu amigo. Rapaz, fazer uma vigília aqui. Senhor, repreenda os 600 mangangá que estão por trás desse vídeo. Aê, e jovens do bairro do Coqueiral, no Recife, aprenderam hoje como se preparar para as oportunidades do mercado de trabalho. Um exemplo para outros jovens. É assim que Débora se sente. Moradora do bairro do Coqueiral, zona leste do Recife, recebeu do pai o estímulo para estudar e conquistar o mundo. A Débora, que quando terminou os estudos, era uma Débora praticamente sem rumo. Não sabia o que iria fazer, não sabia qual rumo tomar, não sabia que profissão fazer. Aí foi quando eu conheci o Instituto, através de divulgação, através do meu pai também. Aí quando eu conheci o Instituto, eu disse, não, agora eu vou saber o que eu quero fazer. Mas eu ainda ficava muito confusa, porque mesmo através do Instituto eu ficava pensando, será que eu vou ter uma vaga? Será que eu vou ser realmente quem eu quero ser? Será que eu vou ter um rumo? Aos 19 anos, Débora é jovem aprendiz em uma indústria de aço. Antes de entrar na empresa, ela teve a ajuda do Instituto Solidário, uma ONG que atende mais de 1.200 crianças e jovens do bairro, dando orientações de como se preparar para o mercado de trabalho e cursos profissionalizantes. Tudo de graça. Eu fico triste porque a gente pergunta às crianças o que você quer ser quando crescer. E em comunidades pobres, tende a elas não serem aquilo que elas disseram.
Mas a gente sabe que tem potencial para isso, a gente sabe que elas podem. Então a gente chega como esse braço que diz, vamos lá, você pode e a gente está aqui. A vida sempre vai abrir caminhos. E se eles escutam as vozes boas, eles vão por caminhos certos. Robson está no 3º ano do ensino médio. Sabe da importância do estudo para ter uma profissão. Hoje veio procurar ajuda para dar o primeiro passo na carreira. Ele quer trabalhar na área de mecânica. Porque é uma área que eu me identifico, uma área que eu gosto e que eu tenho interesse, né, de conhecer mais a área já. Decidir o que fazer no futuro e como conseguir chegar lá é uma dúvida da maioria desses jovens. Por isso, hoje, profissionais de recursos humanos foram convidados pelo Instituto para conversar com eles sobre currículos, entrevista de emprego. O que é que diferencia o jovem das demais gerações? É a força, é você ter a capacidade de ir em frente em busca dos seus objetivos. Está sendo muito importante porque a gente que não tem muita oportunidade, que é jovem, que não tem conhecimento, é muito bom e principalmente é o algo certo que proporciona isso para a gente conseguir um emprego. Ajudar nessa caminhada desde cedo pode fazer toda a diferença na vida desses meninos e meninas. Estou me sentindo bem alegre por saber que o projeto tem possibilidade disso para a gente, para dar essa oportunidade de aprender sobre isso e poder dar nossas próprias escolhas, para lá no futuro nós sabemos o que queremos. Quando você já tem algo em mente, é mais fácil você já saber o que quer e para onde ir investir. Quando você não sabe, é como se você desse tiros para tudo que é canto, esperando acertar alguma coisa e depois ver o que seria. E quando você já sabe o caminho que deve seguir. Amanhã tem feira de profissões na sede do Instituto Solidário. Começa às 18h, jovens entre 12 e 20 anos podem participar, não paga nada. O Instituto Solidário fica na Rua Alcântara, número 170, no bairro Coqueiral. Ei, gente, não dá para fazer isso, diga aí. Não é bonito escutar esse menino dizendo isso, esse menino. Aí cada um eu conheço a história, né? E minha esposa mais do que eu, que é impressionante. Ela tem memória de elefante. Cada menino desse aí, eles tinham tudo para dar errado. Alguns desses já são funcionários nossos. Eu acho que essa matéria já tem uns 2 anos. A gente faz isso o tempo todo e hoje eu acho que pelo menos 1/3 desses 50 funcionários são crianças que estão conosco desde pequenininho e nosso sonho é quando eu vou sair em 2037, no dia 19 de julho, isso tudo esteja sendo gerido por eles e elas, né? Mas veja, não dá para fazer lá? Diga aí, pastor. Dá para fazer, cara. Dá para fazer. É isso que eu acho que a gente precisa compreender. A gente já pode fazer, né? Isso aí não gasta nada. Aí, se você tiver um recursozinho, você pode fazer um mimo, por exemplo. Aí, qual é o nome desse evento? É Dou Valor ao Futuro. Ah? Dou Valor ao Futuro. Não é um nome legal para jovem? Dou Valor ao Futuro. A gente faz uma edição por ano, pega todos os nossos jovens, faz uma feira de profissões. Chama a Globo vem na hora, você não gasta um centavo com esse tipo de mídia. Por quê? Porque ela quer mostrar coisas assim. Aliás, ela é obrigada a mostrar iniciativas assim. Então, dá para fazer, viu? Dá para fazer na nossa igreja. Diz aí, doutora. Cadê Ronaldão? Peraí, só um pouquinho. Ronaldo, tu fica de olho aí nas mãos, viu? Vamos lá, meu velho. Pastor Samuel. Samuel. Eu vi o senhor falando a respeito das iniciativas para empregabilidade, né? Sim. E nessa área mais também do empreendedorismo, né? Na parte de começar um negócio e tal. O que é que vocês têm tido de experiência? Vou mostrar. Tem uma. Certo. E a outra pergunta era se existe hoje um programa assim, ou de vocês, ou que vocês recomendam para o crescimento de instituições que estão fazendo coisas muito semelhantes na linha de vocês, né? Porque existem instituições que já têm há um tempo, né? Como vocês. Existe a Irmã Igual que está começando, né? Ainda não tem um CNP. É o grão de mostarda, às vezes a gente é a mostarda e o outro já está no hambúrguerzinho e tal. Então, aí se o senhor puder também indicar algo. Nós temos várias iniciativas na área de empreendedorismo. O Gerar é o programa, né?
todas as nossas ações, como eu falei, são fracionadas em 4 programas. Um programa é o programa da formação cidadã, é basicamente crianças e adolescentes. O segundo programa é o programa Gerar, que é geração de emprego, renda. Joia? Então, o empreendedorismo entra aí em como ter renda sem ter o emprego. Aí a gente tem vários. O terceiro programa é 180 graus, que é fortalecimento comunitário, por exemplo. Escute aí, você cobrar de mim depois. Em nome de Jesus, daqui a 10 anos, no máximo, nossa região não terá mais cheias, alagamentos. Amém? Amém. Isso é por causa desse terceiro programa, que a gente está fazendo um trabalho grandão em Recife, onde a gente aglutinou lá mais de 20 instituições comunitárias, criou o FORTE, que é Fórum Popular do Rio Tegipió, que é o principal rio. Quem conhece Recife sabe que Recife é uma cidade dos rios, e é o principal rio para a matéria de alagamento, e o prefeito de Recife está doido com a gente, porque ele vai ter que resolver esse problema. Então, isso está dentro do terceiro programa. E o quarto programa é o Cuidar, que é o programa que não tem projeto social estruturado com funcionário, com nada disso. Isso não tem a ver com sua pergunta, Samuel. Eu só estou dando um panorama só para vocês entenderem de maneira geral. Mas esse é a ação da igreja. Tudo isso é ação da igreja, desculpe, gente. Ação ministerial. Por exemplo, a gente vai começar uma ação chamada de Casa em Casa. A gente quer que, em duplas, membros da Igreja Batista em Coqueiral entrem em duplas, em todas as casas da comunidade, para saber o que é que está acontecendo com aquela família, para ver o que é que a gente pode fazer para se juntar com essa família. Então, são 4 programas que varrem tudo que a igreja faz. Joia? Na área do empreendedorismo, a gente tem muitas iniciativas. Tem o projeto Juventudes e Agroecologia no Agreste, que a gente qualificou jovens para aprenderem a cuidar da terra e gerar dinheiro a partir do alimento orgânico. Então, eles já criaram uma empresa, e hoje é uma empresa que planta no terreno que é da igreja, e a gente vai comprar mais 3,5 hectares, porque a gente quer criar uma escola agrícola. Então, isso é para o interior, para a área urbana. A gente tem um outro programa no interior que faz ajuda da assessoria técnica para que todos os agricultores de uma região que plantam com veneno migrem para orgânico e produzam orgânico no mesmo preço que ele produz se ele usar veneno. E ele vai na feira e venda o produto sem veneno no preço do produto com veneno, e é óbvio que todo mundo vai comprar o produto deles. Tem o Seleta, que eu vou mostrar um vídeo aqui, que é mulheres transformando literalmente o lixo em artesanato, e aí elas venderam, por exemplo, na maior feira de artesanato do Brasil, que é a FENEARTE, né? Tem uma rede de formação para empreendedorismo em parceria com a Gerdau, que todo ano a gente forma 80 pessoas da comunidade para turbinarem os seus negócios locais, e a gente consegue dinheiro para emprestar basicamente sem juros, para que essa pessoa consiga fortalecer o seu negócio, entendeu? É a mulher da esquina que vende feijoada, não sei o que lá, no domingo, e aí ela agora tem as tendas para o pessoal comer lá e por aí vai. Então tem isso também. Na área de empreendedorismo tem muita coisa. Eu estou lembrando agora desses, mas tem muita coisa. Essa foi uma pergunta sua. E a sua veio dupla, não foi? Foi essa e a outra foi? Sim, e a gente vai criar um curso online com assessoria virtual. Até o ano que vem está pronto. Via o Instituto Solidário vai fazer isso, a Igreja Batista Coqueiral vai fazer isso, para que você que está lá na Caixa Bozó, Caixa Prego, são os locais mais longe, Caixa Prego, Caixa Bozó, está lá longe, não precise se deslocar. De sua casa você tem uma formação completa de como você criar uma instituição social, de quais títulos você vai buscar atrás, de quais conselhos você tem que se filiar e de como mobilizar recursos empresariais, governamentais, não governamentais. O ano que vem esse curso está pronto. Esse curso já tá na metade do caminho. Então a gente vai pegar nosso povo, que é um povo bom, um povo que sai das bases da igreja e vai se qualificar para isso. Evandro, que é um mobilizador de recursos hoje renomado. A Niédia, que lida com finanças de organizações sociais. A Tina,
que lida com gerenciamento de projetos sociais. Eu devo entrar também com essa parte mais de encorajamento. O bom de ser pastor é isso, você não precisa saber de nada, né? Deixa os peritos fazerem e a gente vai criar o curso, Samuel. Vocês vão saber disso aí pelas nossas redes sociais, pelo site, institutosolidari.org.br é o nosso site, mas a gente promete isso, a gente tem que fazer, a gente está devendo isso a Deus. Por quê? Porque a gente faz isso, Samuel, com as pessoas que nos visitam. Só que a gente começou a receber visita toda semana e a gente tem que trabalhar. Aí a gente vai criar o curso, que é para que a gente, essa demanda que cresceu de pessoas nos procurando, querendo aprender, a gente ensine de maneira mais eficiente. Joia? Teve outra. Olá, boa tarde. Sou Boa. Juliana. Boa, Juliana. A minha questão é mais uma questão teológica, não sei nem se seria teológica, mas aqui tem muitos pastores, inclusive o senhor. A minha questão eu tenho meio que um paradoxo, né? Eu não consigo muitas vezes saber se eu consigo apoiar em 100% o empreendedorismo dentro da igreja ou não. Aos meus olhos de Juliana, tá? Meus olhos bem humanos, eu acho que sim, né? E desde ontem, com o curso de Lisane, minha cabeça assim explodiu de muitas ideias e coisas que a gente poderia aplicar na nossa comunidade, né? Mas assim, recorrentemente vem na minha cabeça Mateus 21, 12 e 13. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que estavam vendendo e comprando. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. E eu confesso que eu não consigo entender plenamente esse texto, né? E eu queria saber se vocês são questionados frente a isso. Mas a igreja está envolvida com essa questão. Então, realmente é uma dúvida que eu tenho. Ao mesmo tempo que eu acho que tem que fazer, eu fico, será que eu estou fazendo alguma coisa errada ou não? Fomos, muitas vezes, não somos mais. Fomos muitas vezes, Juliana, sua inquietação é muito legítima, eu acho que é a inquietação de alguns de nós, e realmente é um problema teológico, simples de resolver. Igreja cristã não tem templo. Jesus estava falando de, quer dizer, não precisa ter, óbvio que as nossas nós criamos, mas isso foi uma produção de Constantino e da mãe dele, Helena, no século IV. Jesus estava falando do judaísmo, de um templo e tal. Mas tudo bem, isso é o de menos. O pior é que a turma estava usando a fé. Aquele negócio era muito o que a gente vê hoje muitas igrejas fazendo. É o uso da fé, da ingenuidade para a exploração do povo. Então Jesus pega ali aqueles mercadores que estão usando aquela casa, que era realmente conhecida por eles como casa de Deus, mas na Bíblia não era. Deus não pode ter casa, na Bíblia era para ser a casa de memória do nome de Deus, é outra história. E Jesus faz essa crítica a um mercado que se estabelece em nome da fé. Isso a Igreja do Brasil se desviou muito nesse aspecto. Mas é por aí. Graças a Deus que você diz assim, eu acho que tem que fazer. Tem mesmo, a gente precisa dar outros sentidos às nossas salas. Outros sentidos aos nossos templos. Não estou dizendo que você vai tirar o sentido que eles têm, de juntar a comunidade para adorar, para cultuar. Não é isso. Mas é ampliar. Eu acho que Deus vai ficar muito feliz quando nossas instalações não servirem só aos domingos. E vai ficar muito feliz quando pessoas que estão caídas à beira da estrada verem nas nossas salas, nos nossos membros de igreja, um estímulo para se projetarem na vida. Viu, Juliana? Então, obrigado. E graças a Deus, porque você tem essa suspeita. Eu acho que tem que sim. Mas é só uma questão teológica, viu? A gente pode depois conversar, porque por trás disso tudo que eu disse, tem muito estudo bíblico, tem coisa boa da gente ver. Tá bom? Mas... Pastor. Oi. Tudo bem? Meu nome é Gláucia. Eu sou de Volta Redonda, estado do Rio. Terra linda, meu irmão aqui. Sua cidade é linda, viu? Você acha? Demais, tá louco. Depois de hoje de manhã, o pastor falou que a gente tem que profetizar, né? Falar bem da nossa cidade. Eu escrevi no nosso grupo assim, vamos parar de falar que Volta Redonda é cinza, gente. Vamos declarar outra palavra. Mas nós somos de uma comunidade independente, tem 7 anos. Sim. E há 2 anos a gente faz um projeto chamado Servem Day. Você estava falando aí dos projetos, né?
Esse ano nós tivemos umas 700 pessoas, né? Lá nesse projeto, no Dia da Criança. E foi muito bacana, foi muito especial e também aproveitamos, né, as qualificações profissionais dos membros da igreja para poder servir nesse dia. A minha pergunta Mais ou menos isso, então, né? Que a matéria mostrou, né? Isso. Quantas pessoas? 700? 700. O bom desses eventos é que eles não cabia mais gente dentro da praça. Foi voltado para as crianças. A gente teve... Eu sou confeiteira, né? Eu dei uma aula de confeitaria e a gente deu uma domazinha para as crianças. Elas ficaram apaixonadas. Ensinamos a fazer cupcake. Teve oficina, teve dentista, teve psicólogo, corte de cabelo, maquiagem, brinquedos. A gente também teve uma aula sobre educação sexual, o que é permitido, o que não é para as crianças pequenas. Foi bem bacana. Só que isso é algo novo, né, para a nossa igreja. A gente está nessa busca. A gente veio para cá também por isso, né, viver esse momento aqui com vocês. A gente também vai para uma cidade chamada Caicó. Você nunca mais será a mesma depois que você for para Caicó. Leve roupa de frio, leve roupa de frio. Né? Tô sabendo. Vamos lá fazer missões, né? E a minha pergunta é como manter, como a gente colocar isso como um estilo, que não seja só um momento da nossa igreja, né? Mas que seja algo que todos os dias a gente respire isso. Como a gente fazer aquelas pessoas, porque você falou ali, né, que um dia você chegou ontem, eu fiquei muito impactada, né, com a sua fala, eu filmei, mandei para eles lá, porque como a gente chega a essa conclusão, né, que eu preciso, a gente tem essa visão, nossa igreja é uma igreja jovem, a gente tem esse sentimento, mas como a gente faz para fazer isso ser uma realidade para nós? Você sabe qual é o maior orgulho que eu tenho da igreja que eu sou pastor? É que quando você bota no Google Maps, Igreja Batista em Coqueiral, aí você pode botar lá de terça-feira, 8 da manhã, quinta-feira, 9 da noite, sei lá, qualquer hora, qualquer dia da semana, se você coloca lá, Igreja fulana de tal, do bairro tal, numa quarta-feira de tarde, o Google Maps vai dizer, vai locar e vai dizer, a igreja tal, pode estar fechada nesse momento, né? Não diz? Quando bota em Coqueiral, essa frase ele não diz nunca. Por quê? Porque todo dia, manhã, tarde e noite, nas instalações, e são em 7 lugares, graças a Deus, as coisas estão acontecendo. Oi? Tem, a gente vai até 15 para as 4, não é isso? Né? Até 15 para as 4. Que horas são? Então, para mim isso aqui é mais importante do que eu ficar trazendo necessariamente o como, porque eu não posso encher vocês aqui de um monte de parafernália que vocês não dá para pegar assim tudo. Então, o curso e tal. Isso. Mas começa devagarinho, pastor. A gente tem que começar devagarinho. Voltando. Então, hoje a gente tem, graças a Deus, essa condição. Eu acho que aí tem muitas respostas para a sua pergunta. Primeiro, fazer atividades como estas, assim, pontuais, elas não são importantes apenas para orientar um adolescente sobre uma profissão que ele achou que nem existia e, de repente, ele se identifica com aquilo e toma rumo na vida. Como um menininho disse, eu não preciso mais ficar atirando sem alvo. Eu já sei o que eu quero. Então, isso é legal. Mas, do ponto de vista pedagógico, você vai também formando a igreja. A maior maneira de você converter uma igreja é misturando a igreja com o mundo. Já? Eu digo que o mundo salvará a igreja que salvará o mundo. Tá bom? O mundo salvará a igreja e a igreja salvará o mundo. Então, quanto mais você mistura a igreja com a realidade, mesmo fazendo coisas pontuais, você vai inquietando outras pessoas. É uma criança, uma adolescente que chega num evento desse que você fez. Lá foi voltado para criança? É uma criança dessa que chega numa oficina, vamos imaginar, na oficina de cupcake. E ela diz, mesmo morando em Volta Redonda, eu nunca comi isso, por exemplo. E aí alguém da igreja chega e diz, espera aí, por que você nunca comeu isso? Não, porque lá na minha casa eu não sabia nem que isso existia, né? E aí essa criança fala com a pessoa.
essa criança vai ser a voz do Espírito Santo para dizer a esta pessoa, você precisa se envolver com ela, precisa se envolver com a comunidade. Então, não menosprezem as ações pontuais, tá bom? Elas são importantes, elas têm uma importância, e elas são importantes para irem nos convertendo à real necessidade de uma igreja. Agora, para você fazer coisas perenes, primeira coisa que eu acho é, o que eu vou fazer? Eu acho que isso é importante. Porque nós, evangélicos, nós temos uma cultura de sermos, que nos tornam pessoas arrogantes, prepotentes, que a gente acha que pode chegar num bairro pobre de Volta Redonda e dizer, este povo precisa disso. Tem uma igreja que deu um curso num bairro lá de cabeleireiro, mas no bairro já tinha 1 milhão de cabeleireiros, você não tinha mais mercado. Então, o que é que a gente fez? A gente desenvolveu uma ferramenta, eu posso passar essa ferramenta para vocês, eu só não estou com ela no Zap, mas vocês me pedindo meu número, vocês já viram lá, né? Tem meu número num dos slides. Eu passo para vocês, que é um formulário de uma pesquisa socioeconômica que você faz no seu bairro. Joia? Então, é um formulário interessante, ele é intuitivo, uma pessoa que tem serviço social vai poder lê-lo, treinar outras pessoas da igreja e você fazer um censo socioeconômico dentro do local que você quer ajudar, atuar. Imagine, então, que o problema sério, a gente fez isso, por exemplo, em BH. A Igreja Batista da Redenção não sabia o que fazer, achava que ia ter que trabalhar com criança, não sei o quê, tarará, adolescente, empregabilidade. Sabe qual era o maior problema do bairro? Os filhos trabalhavam e os idosos ficavam sozinhos em casa e eles estavam entrando em depressão. Foi que quando a igreja diagnosticou isso, começou um trabalho com idosos. Olha que coisa legal. Então pensa logo, tenta entender o que é que vocês precisam fazer. Depois disso, você pode correr atrás de recursos. De repente a própria igreja já tem, ou então você pode correr em busca de parcerias. Parceria com o comércio local, parceria com... Aí a gente é criativo, você pode criar, a gente não tem parceiros de missões, que todo mês dá um dinheiro para um missionário, você pode desenvolver na igreja uma campanha de cada pessoa dar R$50 por mês para, sei lá, apadrinhar uma criança, não sei, cada realidade vai dizer. Agora, é importante sair do pontual para o perene, porque o pontual ele instiga, né? Ele dá aquele choque quando você tem um desfibrilizador. Mas o perene, ele dá o alimento, né? Então, é importante você identificar o que sua comunidade precisa. Dentro dessas atividades pontuais, você pode também descobrir e pensar em alguma coisa. Pensa pequeno, não precisa pensar grande. Um passo do tamanho das pernas, um pouquinho maior para caber o espírito, porque se for só dentro das pernas, não precisa do tamanho das pernas, não precisa de fé. Então, um pouquinho maior para precisar de fé e, como diz aqui no Nordeste, a cunha. Ou seja, vai-se embora, comece a fazer, depois vai melhorando. Não sei se eu fui claro. Foi, né? E aqui, o que vocês precisarem de nossa ajuda, botei meu número aí para isso. A gente manda ferramentas. Eu já mandei hoje o manual. Até eu me espantei com o manual. O manual tem 80 páginas de como trabalhar masculinidades, né? Desde criança. Eu já mandei para um monte de gente aqui. Aí eu tenho tudo isso, eu mando para vocês e depois a gente pode ir vendo outras formas de ajudar. A gente tem consciência de que a gente aprendeu o caminho das pedras e as pedras do caminho. Que a gente aprendeu fazendo, aprendeu e está aprendendo. E a gente tem muita alegria em repassar, viu? Tem mais gente, né? Tem mais alguém? Tem ali, ó. Deixa eu fazer a minha. Eu chego já aí. Zé, o que foi mais importante? Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. O que foi mais importante na visão que você vem chegando e cada vez ampliando na questão do empreendedorismo, do servir, se foi Caicó, na sua infância, sua vida acadêmica, é tudo, cara. Ou exército? Não, Segundo, só um minuto. Certo. Acho que Caicó. Passando por você derrubando o templo da igreja, certo? Acabando os departamentos. Sim.
e hoje fazendo uma feira de. A igreja é uma entidade mutante. Sim, a igreja é uma entidade viva. É um ente vivo. E só porque é vivo tem que mudar. Que a única coisa que não muda é o que está morto, tá certo? A igreja que não consegue mudar é porque ela está dando sinais de que morreu, porque a única coisa que não muda é o que morreu. Se for vivo, tem que mudar. Lembra do seu apartamento, você diz, menino, sua casa, como é que se suja tanto? É pele. Porque a gente está mudando, tudo que é vivo está mudando. Então, eu pedi a Deus, quando Ele me chamou para o ministério pastoral, eu fiz 2 pedidos a Deus. Um em relação à igreja e outro em relação à minha esposa. Eu disse, o senhor precisa dizer tudo isso que o senhor me disse à minha esposa, porque não sou eu que vou convencê-la, não. Aí ele disse. E o segundo foi em relação à igreja. Eu disse, eu quero pastorear uma igreja só, minha vida toda. Vida leia-se vida pastoral, vida do exercício pastoral. Mas jamais a mesma igreja por 2 dias consecutivos. Então, eu quero pastorear uma só igreja a minha vida toda, mas jamais a mesma igreja por 2 dias consecutivos. Então, a gente tem que ficar mudando, porque ficar mudando é a única condição para a gente se manter vivo. Não? A gente só está aqui porque a gente vai morrendo o tempo todo. Por isso que a gente está aqui. Não? Então, cuidado, a igreja tem que mudar. A minha maior influência, eu não sei, a gente vai vivendo e aprendendo, mas com certeza absoluta, a minha infância sofrida em Caicó e o que Deus fez com minha vida, não sei, é tanta influência, desde a minha avó Toinha, cara. A gente é um mosaico de coisas que vão formando a nossa teologia, a nossa forma de ver o mundo. Eu não sei qual foi a maior universidade que eu já frequentei, não. Deve ter sido a do bairro Paraíba, lá do Morro do Poico, comendo cascudo, né? Chupando a cabecinha do cascudo. Aprendi que eu, como nordestino, só posso falar chiando quando estiver chupando cabeça de cascudo. Fora isso, né, é tia, tio, ri e assim vai. Mas eu acho que não, eu acho que é isso mesmo. A vida toda é uma escola e a gente vai aprendendo. Boa tarde, Zé. Boa tarde, meu velho. Cleidivan, Pombal, Paraíba. Vá de casaco. É frio também. É, frio. Você estava falando, você desde o início fez questão de dizer que os projetos, o Instituto, tudo é a igreja, não é isso? E lá em Pombal se tem muita dificuldade, eu acredito que na maioria dos lugares, de voluntários, pessoas que queiram colocar a mão na obra de verdade. Por exemplo, lá a congregacional tem a Compeixo. Então, a maioria dos voluntários da Compeixo também é da nossa igreja, da Igreja Batista. Então, fica essa dificuldade de manter esses voluntários. Como os projetos lá do Coqueiral são todos da igreja, você faz questão de dizer que é a igreja trabalhando. Os voluntários, necessariamente, tem que ser da igreja, pode ser de outras igrejas, pode ser não crentes. Como é que funciona isso? Certo. Isso é uma questão teológica também. Primeira coisa que a gente tem que entender é que o reino de Deus é de Deus. Parece fácil, mas é difícil da gente entender isso. Olha, gente, entenda isso. O reino de Deus é de Deus. De quem é o reino de Deus? De Deus. O reino de Deus é de Deus. Isso é difícil. A gente acha que o reino de Deus é da igreja. Então tem que ser com a gente, entre a gente, só a gente. Não, Deus usa de tudo que Ele queira usar para fazer o reino dele acontecer. Isaías 45, uma passagem terrivelmente complicada para a gente entender teologicamente. Tu és Ciro, assim diz o Senhor, a Ciro, o seu ungido, a quem eu escolhi para arrebentar. Quebrar paredes de bronzes, vou dar, e fazer um saceiro, vou dar a você, no hebraico diz assim, vou dar a você os tesouros das trevas. Olha que negócio mais que a gente evangélico tem medo, né? Vou dar a você o tesouro das trevas, para o bem do meu povo, meu ungido, eu te escolhi, mesmo que você não me conheça. Essa expressão, você é meu ungido,
eu te escolhi, mesmo que você não me conheça, a gente é evangélico com nossa teologia, a gente não consegue entender como é que Deus usa tudo que Ele quiser usar para a obra da feitura do reino dele. Isso é um problema teológico terrível e faz com que a igreja, nós temos colaboradores impressionantes, ateus, espíritas. Teve um que era muçulmano, veio viver 3 meses com a gente, servindo, candomblessista. A gente tem voluntário de todo tipo de gente e de todo tipo de canto que você possa imaginar. Mas quando eles pisam ali, eles entendem que, com profundidade ou sem saber, eles entendem que estão fazendo uma coisa especial. E essa coisa especial é que eles são ungidos do Senhor, que Deus escolheu para aquilo, mesmo que eles não conheçam Deus. É difícil a igreja compreender isso, tá bom? Muito difícil a igreja compreender isso, mas isso é uma questão teológica. Outra questão é, a gente criou uma microseara, que a gente chama de igreja. E o que é que essa microseara faz com a gente? A gente pegou toda a operação concreta da fé, que só pode ser operada em obras, a fé não pode ser operada fora das obras. A gente pegou tudo isso e condensou isso numa casca de nós. Né? Não tem o universo numa casca de nós? Ou escrever um livro, se eu não escrever, você pode escrever com o título Evangelho numa casca de nós. O que é a casca de nós do Evangelho? É o templo. Tá bom? Então, como é que você serve? Você serve cantando, limpando, recepcionando, contando o dinheiro dos dízimos. Você faz isso. Qual o fenômeno que acontece numa igreja quando ela faz isso? Quando eu era sargento do Exército, um capitão chegou e disse, vou te dar uma missão. E me deu uma área, mais ou menos um quarto desse auditório de Mato Alto, e 20 soldados, cada um com a estrovenga, que é uma foice de cabo longo, para passar amanhã ali para baixar aquele mato. Um só faria com tranquilidade. Aí eu disse, capitão, me dê 3 e fica com 17 aí para fazer outra coisa, porque senão eu vou devolver aqui o senhor o mato baixado e umas 3 pernas, né, por fora, porque não vou botar 20 homens dentro de uma área de, sei lá, 50 metros quadrados, cada um com uma arma, quebrando as pernas do outro. Na igreja a gente faz isso. A gente pega a potência do Espírito Santo, que o nome no hebraico é isso, digo no grego é isso, te darei dinamis, te darei poder. Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Dinamis, que tem a ver com dinamismo e dinamite. A gente pega tudo isso e bota dentro de para esse povo servir a Deus dentro de uma estrutura religiosa. Aí acontece o fenômeno que eu vim pregar aqui em Natal. Na hora do almoço a comida estava uma delícia. E eu disse, pastor, me diz aí quem fez essa comida, que eu quero agradecer, eu quero dar os parabéns. Ele disse, pelo amor de Deus, não faça isso. Eu disse, por quê? Ele disse, aqui tem uma disputa entre 3 famílias, que a gente tem uma escala, que toda vez que tem evento, são famílias que têm um pouquinho mais de dinheiro, eles bancam o almoço. E eles ficam brigando para ver quem banca a comida melhor. Se você elogiar, eu vou ter problema com as outras 2 famílias. Tu está entendendo o que é 20 homens com 20 estrovengas numa sala pequena? O evangelho numa casca de nós? Se a gente entende que reino de Deus é a alteração concreta de todas as questões da vida, não só de uma igreja, mas do mundo, aí, meu amigo, o psicólogo crente vai saber o que fazer com sua psicologia. O pedreiro crente vai saber o que fazer. Ele não pode ser pedreiro no ministério de louvor, porque ele não tem pedreiro, tem que saber tocar violão. Então, quando a igreja se abre para cumprir a sua vocação no mundo, ela dá à sua membresia a condição de servir em tudo aquilo. Mas é uma questão teológica. Quando uma igreja não tem voluntários para fazer, é porque essas pessoas não entenderam ainda que a operação concreta da minha fé é na vida e não na religião. Cabe o pastor orientar a igreja para eles entenderem que quando estão fazendo comida para aquelas crianças lá que tem o projeto com a Compassion, aquilo você está cozinhando para Deus. Como acho que alguém disse isso aqui agora, acho que foi Jorge Barra. E soltar a igreja, liberar a igreja para entrar no mundo, nas coisas reais. Mas isso é só uma questão teológica mesmo. Não tem outra explicação, não. Talvez sua igreja teologicamente esteja mais avançada que está mandando voluntários para lá. Eu tenho a alegria de dizer que
pelo menos 80% da membresia da Igreja Batista Coqueiral é bastante envolvida com tudo que ela faz. Quem são esses outros 20? São os que estão em processo de compreensão, de conversão, né? Esse pastor tem um trabalho grande lá, de pregar sobre a verdade de que este projeto é a vontade de Deus para a vida desta igreja. Não? Mas aí é questão teológica e eclesiástica. Aí é papel do pastor, do líder, falar isso. Eu quero fazer uma pergunta a vocês, antes da gente começar a terminar, porque eu quero terminar com a projeção da Igreja Batista Coqueiral para o futuro. Isso é uma coisa que eu quero dizer em primeira mão aqui. Stanley. Ah, foi? E não é de 15 para isso? Já, cara? Diga isso não, pelo amor de Deus. Verdade. Ah, tá bom. Tem outros vídeos aí que eu queria passar. Mas tudo bem, deixa aí. Deixa eu fazer aqui só uma... Vamos encerrar então. Nós temos mais 5 minutos. O tempo voou e eu não vi. 5 minutos. Depois que a igreja de Coqueiral começou fazendo coisas pequenas e foi mudando, e foi otimizando, né? Foi melhorando, a gente chegou a uma conclusão muito interessante, que eu quero dizer isso para vocês, para estimular vocês, porque tem me estimulado muito. Nós percebemos que nos próximos 20 anos, de 2020 a 2040, a gente quer ver transformação em todas as esferas da vida comunitária. Todas. Eu estou falando da calçada para a terceira idade andar, eu estou falando da casa que tem paz, da casa que tem respeito por suas crianças, da casa que não violenta, da rua que as crianças podem voltar a brincar nela, das praças que os velhos podem sentar em paz, do rio que a gente pode tomar banho. E a gente compreendeu que a igreja, ela neste processo de fazer o reino de Deus ser operado, e já que o reino de Deus é de Deus e Deus está em serviço, a igreja pode ser a batuta nas mãos de Deus para reger uma grande orquestra, que vai envolver todos os setores, todas as pessoas, o máximo, não vou dizer todos, porque nem todos querem, mas o máximo de pessoas da comunidade, para mudar a comunidade. E a gente está com um projeto, ainda é projeto, não está em execução, que a gente vai estar desafiando o comércio local, outras igrejas locais, outras ONGs locais e o governo do estado e a prefeitura do Recife, para a gente criar em Recife um negócio que a gente vai chamar de escola integrada. Escola integrada é diferente de escola integral. Escola integral no Brasil é um tédio para qualquer adolescente, não é verdade? Porque ela não tem, e para professor mata, porque ela não se estruturou para isso. Você passar o dia ali dentro é terrível. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente, como batuta de Deus, só batuta, o regente é Deus, tá bom? A igreja é só batuta. A gente, como batuta de Deus, a gente quer aglutinar o máximo de atores sociais do bairro, da cidade, de onde Deus nos colocar, para que este adolescente, quantos anos tu tem? Sim? 15. Tu está em qual ano? Primeira série. Ah, tá bem avançado aí, vai terminar com 17, né? Vamos lá, se liga no Enem, ela, como é seu nome? Isabelle. Isabelle, ela passe um turno na escola e quem cuide de Isabelle no outro turno seja a comunidade. A comunidade. Então, a gente quer aglutinar todas as forças comunitárias para ofertar a Isabelle aquilo que seja o melhor possível dentro do que ela sonha. O que é que tu sonha aí, Isabelle? Você já sabe o que é que você quer ser quando crescer? Não, né? Pronto, então, ofertar a Isabelle um leque de oportunidades para que Isabelle diga, é isto. E ela comece a focar nisso e vá viver isso. Então, sei lá, uma escola de futebol, aí tem a padaria. A gente vai fazer um curso de atendente, de caixa, de padeiro. Aí tem a indústria.
Aí a gente vai jogar os jovens aprendizes lá para essa indústria. Aí tem a feira. Nós temos lá a maior feira aberta da região metropolitana do Recife. Então, os que querem empreender nessa feira. Tá? Ou seja, a Isabelle, ela passa um turno na escola e o outro turno, a comunidade sabe que Isabelle é uma responsabilidade da comunidade. Com isso, a gente quer envolver toda a comunidade no cuidado com suas crianças e adolescentes, a comunidade se entender como um ente responsável por cuidar desta vida, que é criança, que é adolescente, esta menina não ficar enfurnada dentro de uma escola que ela não gosta muitas vezes, ou estudando coisas que ela não quer muitas vezes, e responsabilizar todo mundo por esta mudança comunitária. Isso vai envolver escola, comércio, profissionalização, cursos, o que for. Tem uma igreja lá que eu estou babando, porque ela tem 1 hectare de terra perdida e a gente vai formar uma região agrícola dentro da região mais povoada do Recife, para pessoas que queiram aprender a plantar. A gente tem um projeto que as pessoas plantam em casa, é muito interessante, planta em casa e por aí vai. E o que é a igreja nisso tudo? A batuta de Deus, aquilo que está nas mãos de Deus para fazer essa vida voltar de novo e a gente começar a se responsabilizar uns pelos outros. Isso é um sonho, peço que vocês orem por isso, mas o que a gente quer ver até 2040 é sinais concretos do reino de Deus em todas as esferas da vida comunitária. É possível, porque a Igreja de Jesus tem o Espírito Santo nela. É possível. Tudo que você sonhar é possível, porque o Espírito Santo habita em você. Tudo que uma igreja quiser fazer é possível, porque o Espírito Santo habita nela. Então, eu espero que esta oficina te encoraje a dizer, dá para fazer. Dá para fazer. É só isso. Ferramentas a gente acha por aí, mas a minha grande finalidade aqui era dizer, bora lá que dá para fazer, tá bom? Deus abençoe, terminamos.